Então, como tudo passa, a semana se foi e a gente está aqui de novo. E se você perdeu algum episódio, para você encontrar aí a mensagem do Correlet da primeira semana, tem um card aqui em cima que vai aparecer para você clicar e entrar na mensagem anterior. O propósito dessa série, da série Correlet, é refletir no sentido da vida, em meio ao caos que nos cerca. O Correlet é uma jornada pelo livro de Eclesiastes, buscando literalmente respirar um pouco melhor. E Salomão já nos deu o primeiro recado semana passada, que é tudo passa. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 1, 2 e 3, trechos desses capítulos de Eclesiastes. E Correlet discursa sobre a relação da humanidade com o tempo. Então, em sua primeira constatação, é que o tempo nesse mundo ele é monótono. Ele vai dizer assim, capítulo 1, versos 4 a 8, eu vou ler aqui predominantemente na mensagem, na versão mensagem, esse trecho. Olha o que ele diz. Uma geração passa e outra geração chega, mas nada muda. É sempre a mesma coisa. O sol nasce e se põe, um dia após o outro. É sempre igual. O vento sopra para o sul e depois para o norte. Gira e dá muitas voltas. Sopra aqui e acolá. E vai seguindo o mesmo rumo. Todos os rios vão para o vasto oceano, mas o oceano nunca transborda. Os rios correm para o mar e logo depois voltam a fazer o mesmo percurso. É tudo um tédio só. É uma mesmice sem tamanho. O Correlet, o pregador do livro, afirma que a vida possui uma cadência, um ritmo constante e tedioso. Apesar de parecer cíclica, a vida é, na verdade, estática. Ela não avança. É como se toda a criação, o sol, o vento, os rios, as pessoas, saíssem e voltassem para o mesmo lugar. Quando a gente lê esse texto, a impressão é como se a vida nem sequer acontecesse. Para o Correlet, nem saímos ainda do caos inicial. Estamos sem forma e vazios. Gente, essa sensação de estagnação do tempo agravou-se nesses dias de isolamento. Desde o ano passado, especialistas alertam sobre como a quarentena alterou os nossos ritmos, espaço, nosso sono, fazendo todos os dias parecerem iguais. Inclusive, a diminuição das interações sociais tem afetado também a nossa memória, pintando um quadro de apatia e congelamento temporal. Você por acaso sentiu alguma coisa semelhante? Em suma, ontem e hoje, a existência nesse mundo não passa de um eterno marasmo, uma eternidade sem novidade, uma eternidade de não eternidade. E a essa premissa estão ligadas duas realidades que nós não gostamos muito de admitir. A primeira delas é insatisfação do ser humano e a segunda é o mito do progresso. Vamos começar pela insatisfação humana. Apesar da monotonia reinante, diz o Correlet em Eclesiastes, capítulo 1, verso 8. Na versão NVI agora eu vou ler. Os olhos nunca se saciam de ver e nem os ouvidos de ouvir. A gente já tocou nesse assunto por aqui algumas vezes. Em geral, sempre queremos algo mais. Nada é suficiente. O salário, a casa, o emprego, os amigos, o smartphone, os títulos e até mesmo para alguns o cônjuge. Nós, seres humanos, estamos constantemente insatisfeitos. E num contexto como o que vivemos agora, pode ser mais fácil ainda encontrar um desempregado agradecendo pela cesta básica que recebeu do que um assalariado em trabalho remoto não se queixando da viagem marcada para o exterior adiada mais uma vez. E na tentativa de preenchermos a lacuna de uma existência estática, andamos cada vez mais rápido. Cerca de 8 anos antes desse imprevisível 2020, o publicitário Marty Kuhn chama esse fenômeno de império do imediato. A ditadura da pressa é a nossa fuga, segundo ele.
visto que não conseguimos conviver com silêncio e a calmaria. O acadêmico Eugênio Trivinho advoga que vivemos numa dromocracia, ao invés de numa democracia. Segundo essa lógica, não são as pessoas que controlam o mundo. Para Trivinho, é a velocidade que controla as pessoas no mundo. E engana-se quem acha que ficar em casa diminui o ritmo da população. Uma pesquisa do LinkedIn, divulgada em meados do ano passado, evidenciou o aumento da ansiedade e do estresse entre profissionais por causa do home office. Entre os dados, revelou-se que, anota aí, 62% dos entrevistados estão mais ansiosos e estressados com o trabalho do que antes. 68%, mais de 2/3 dos que estão trabalhando de casa, têm trabalhado pelo menos 1 hora a mais por dia, com profissionais chegando a trabalhar até 4 horas a mais por dia. E esse corre vai além das horas extras. O estudo do LinkedIn demonstrou que 24% se sentem pressionados em responder mais rapidamente e estar online por mais tempo do que normalmente estariam. 18% destacam que a preocupação de se mostrar ocupado com o trabalho tem relação com o medo de perder o emprego. E 27% enviam e-mails fora do horário do expediente para mostrar que mesmo em casa estão trabalhando muito. Em todas as classes sociais, tem sido rotina nos noticiários episódios da polícia interrompendo festas com ajuntamento de várias pessoas, sem qualquer proteção, numa época em que talvez para alguns um momento de curtição valha mais do que a segurança da sua cidade, da sua casa e até da sua própria vida, da sua própria existência. Contudo, gente, o corre contra o vazio da vida não é de agora. O Kohelet provou e contou sua experiência. Ele tentou satisfazer-se no hedonismo. Ele diz assim: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, servir-me de cantores e cantoras e também de um harém de delícias. Eclesiastes capítulo 2, versos 1 e 8. No materialismo, ele também tentou preencher esse vazio. Construí casas e plantei vinhas para mim, comprei escravos e escravas, ajuntei para mim prata e ouro. Também no capítulo 2 de Eclesiastes, versos 4, 7 e 8. E até ele tentou se preencher no intelectualismo. Me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Eclesiastes 1, 7. Até que ele chegou à seguinte conclusão, que ele vai descrever em Eclesiastes capítulo 2, versos 10 a 11. Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Contudo, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. A ironia é que quanto mais corremos atrás do vento, mais estática permanece a vida. Paradoxo cruel que nos consome. Agora, além da insatisfação humana, uma outra fatalidade que o Kohelet escancara, a gente mencionou lá no começo, é o mito do progresso. Ele vai dizer assim em Eclesiastes 1, 9. O que foi, tornará a ser. E o que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Será que é possível que alguém, há cerca de 3.000 anos atrás, teria a audácia de dizer que o progresso é uma ilusão? É isso mesmo que Salomão está falando? Gente, o Kohelet não está falando aqui de avanços tecnológicos, mas do ser humano. O que ele quer dizer é que nós não evoluímos. Nas palavras do meu amado professor e amigo Edson Nunes, e pastor também, conseguimos melhorar o que está à nossa volta, mas nós não conseguimos melhorar nós mesmos. O ser humano é a mesma coisa. Quantas resoluções você já fez para você mesmo nesse ano, no anterior, nos outros e não cumpriu?
que Eclesiastes está tentando passar para a gente é que a tecnologia avança, mas a gente não. Por isso, o sábio Kohelet afirma em Eclesiastes 1,18: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Embora o acúmulo da ciência profetizasse felicidade, a história do planeta é marcada por frustrações crescentes e sucessivas. Vamos fazer um retrospecto aqui. Passadas as eras imperiais, a Idade Média é caracterizada por uma enorme decepção em relação aos prelados e autoridades clericais. Os abusos da religião estatal impulsionaram a humanidade em direção ao iluminismo e à era da razão. E aí, a ciência profetizava, nos idos dessa época, que os laboratórios, não a igreja, produziriam um mundo melhor. Contudo, o desapontamento foi proporcional à expectativa da promessa. Os avanços científicos ficaram marcados pela sua capacidade mortífera. Não é necessário lembrar mais que as 2 guerras mundiais em apenas um século e a invenção da bomba atômica. Diversos estudiosos, especialmente das ciências humanas, no período aí chamado de pós-modernidade, advogaram e mostraram a frustração, que temos a capacidade de nos auto-exterminar a qualquer momento. E apesar desse triste passado recente, é mais que justo ressaltar como hoje a ciência tem sido fundamental para a promoção e manutenção da saúde. Proteger a população com orientação segura e respaldada, prover imunizantes em tempo recorde, a serem aplicados em larga escala e tratar casos dos mais simples aos mais graves no centro de saúde, no meio de todo esse turbilhão, tem escancarado a importância de maior fomento à pesquisa e ao labor científico. Mas ela está longe de fazer tudo sozinha. É lamentável como a desinformação, a falta de empatia, a desunião pelo bem comum, o egocentrismo, as disputas de poder resultam em atraso, sofrimento e morte generalizados. Nós avançamos tecnicamente, mas não eticamente. O vazio e o individualismo contemporâneos, anunciado pelo sociólogo francês Gilles Lipovetsky, um deles, por exemplo, ganha uma face ainda mais sombria nesses dias estranhos. Segundo o historiador Yuval Harari, o agravamento da crise global que enfrentamos hoje também se dá pela falta de liderança e confiança entre seres humanos. Ele defende que, do ponto de vista histórico, a proteção real vem da troca de informação científica confiável e da solidariedade global. Para ele, abre aspas, nesse momento de crise, a batalha decisiva trava-se dentro da própria humanidade. Se essa epidemia resultar em maior desunião e maior desconfiança entre os seres humanos, o vírus terá aí sua grande vitória. Quando os humanos batem boca, os vírus se multiplicam. Fecha aspas. Embora não possamos nos abraçar, a Harari nos conclama a sermos fraternos uns com os outros. A gente se ouvir. E note que o apelo não vem de um líder religioso, ao contrário, quem fala é um ateu convicto. Segundo o educador espanhol Henrique Guervilla, não há uma correspondência entre o projeto e a realidade, em se tratando de tudo que foi prometido pela ciência e tudo que acontece quando o ser humano faz o que faz. Em virtude disso, chegamos a 2021, onde mesmo a ciência, que não produz armas mais vacinas, vê-se limitada em cumprir seu propósito frente a almas humanas isoladas umas das outras. No momento de maior necessidade da nossa geração se unir, nossas esperanças focalizaram-se completamente em nós mesmos e a gente está cada vez mais individualista como humanidade. E se você ainda não notou, foi isso que o Kohelet captou tão antecipadamente. As circunstâncias mudam, o ambiente muda e até a dinâmica da vida muda. E você está sentindo isso.
Mas o que ele está dizendo é: o que não muda é o ser humano. De um modo geral, na Idade Média não havia esperança em Deus. A luz da palavra não era disponível nem para os padres na Era das Trevas. A confiança estava num homem religioso. Em seguida, o crédito foi dado ao homem acadêmico, o PhD. E agora transferimos ao homem que vemos no espelho, ou à mulher que vemos no espelho. E por vezes, infelizmente, a mensagem de WhatsApp. Em todas as circunstâncias, a essência é a mesma. O antropocentrismo reina. Isso reforça a tese de que não há nada de novo debaixo do sol. O Homo sapiens permanece o mesmo. Essa é a denúncia de Kohelet. Bom, mas nem tudo está perdido. Kohelet começa o capítulo 3 de Eclesiastes assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Logo após esse verso, o Kohelet inicia um poema com a descrição de diversas ações. Ele diz que há tempo de nascer e de morrer, de plantar e de arrancar, de matar e de curar, de derribar e de edificar, de chorar e de rir, etc. Ou seja, ele está associando o tempo a eventos. A vida é uma sequência de ações. Portanto, na mentalidade do Kohelet, mas especialmente na mentalidade hebraico-bíblica, o tempo existe porque ações existem. Logo, a vida acontece não no que se diz, nem no que se pensa, mas no que se faz. Ora, se a vida humana é um sopro, logo as ações humanas são consequentemente passageiras também. O que a gente faz acontece aqui e acabou. Sendo assim, por que nunca estamos satisfeitos se a monotonia da vida é tudo o que conhecemos? Porque não nos conformamos com o mal, a injustiça e a morte, visto que estes eventos rotineiros da nossa existência é fugaz. Kohelet explica, capítulo 3, verso 11, por que a gente não se conforma com o mal, com a injustiça e com a morte? É isso que a gente vê o tempo todo nessa nossa existência fugaz. Ele vai explicar isso no capítulo 3, verso 11 de Eclesiastes. Ele diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa entender as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tá, vamos respirar aqui e parar para pensar nisso que ele está falando. O que significa Deus pôr a eternidade em nosso coração? O conceito bíblico de eternidade, como afirma o hebraísta Jacques Ducan, não é ausência de tempo, mas tempo sem fim. Grava isso. Eternidade não é ausência de tempo, é tempo sem fim. Daí, a eternidade existe porque existem ações sem fim. Existe vida sem fim. Todavia, nós, humanos, não somos eternos. Pelo contrário, temos um começo e um fim geralmente rápidos. E, tragicamente, temos sido lembrados disso dia após dia como nunca antes. Por isso, o tempo não pode ser enraizado na existência humana, mas na divina. Deus, assim, é a maior marcação de tempo da história, pois ele age e existe desde sempre para sempre. Ele é o eterno, Olam no hebraico, ou Yahweh, que pode significar simplesmente eu sou. Deus é, foi e sempre será. E é exatamente por isso que ele tem o nome de eterno. É chamado diversas vezes no texto bíblico de eterno. Agora olha que grande tensão. O rei do tempo colocou o tempo sem limites em corações limitados. A insatisfação humana é uma evidência de que em cada um de nós tem algo divino. De que todo indivíduo, você e eu, possuímos uma fome pela eternidade, ou seja, pelo próprio Deus. Apesar de fadados à morte,
apesar de ver a repetição dessa ação triste todos os dias, e agora numa proporção absurda, temos a sensação de que fomos feitos pelo Eterno para a eternidade. E é exatamente isso que Kohelet fala aqui no capítulo 3. E ele ainda diz que Deus fará renovar-se o que é buscado. Em Eclesiastes 3, verso 15. Deus fará renovar-se o que é buscado. Gente, nós podemos até lutar contra, mas o Eterno renovará a busca pela eternidade em nós. Ainda assim, como disse o texto, não entendemos bem o que Deus faz, desde o princípio até o fim. O que ele está dizendo é que, crendo ou não nele, em amizade ou em inimizade com ele, a sede por eternidade vai sempre existir no coração humano. Porque a gente foi criado assim. Leonardo Boff, teólogo, publicou já há algum tempo em seu blog um artigo intitulado Oração de Nietzsche ao Deus Desconhecido. Talvez sou estranho para muitos, mas, segundo Boff, o filósofo que ficou conhecido pela frase Deus está morto não cria de fato na morte do Deus vivo e verdadeiro, mas daquele criado e caricaturado pela sociedade. E eu vou pedir licença para ler a tradução feita por Boff das palavras de Nietzsche. Abre aspas. Antes de prosseguir no meu caminho e lançar o meu olhar para frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, na direção de quem eu fujo. A ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento tua voz me possa chamar. Sobre esses altares está gravada em fogo esta palavra: ao Deus desconhecido. Eu sou teu, embora até o presente me tenha associado aos sacrílegos. Eu sou teu, não obstante os laços me puxarem para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, ó desconhecido, tu que me penetras a alma, e qual turbilhão invades minha vida. Tu, o incompreensível, meu semelhante, quero te conhecer e a te servir. Fecha aspas. Oração de Nietzsche ao Deus desconhecido. Amigos e amigas, o Kohelet anseia nos mostrar que a nossa insatisfação só pode ser suprida no restabelecimento de um relacionamento rompido com o Eterno. O Eterno mesmo, a pessoa dele. Se cuide o melhor que puder, mantenha o distanciamento social e o isolamento o máximo que puder, se vacine quando chegar a sua vez. Mas lembre-se que o sentido da vida, com a saúde em dia ou em angústia no hospital, só existe no Eterno, nosso Pai, nosso Rei. Que, embora não tenhamos todas as respostas, possamos permitir que o Deus Eterno transforme o nosso tempo estático e finito num tempo sem fim ao lado dele. E que essa conexão nos faça enxergar o outro ao nosso lado com mais amor, com mais empatia, como um irmão, como uma irmã. No nosso próximo encontro, semana que vem, nós veremos como facilmente sufocamos essa fagulha da eternidade no nosso coração. E tentaremos abrir os olhos para escaparmos dessa armadilha. Mas enquanto esse tempo não chega, não só agora, mas nos dias dessa semana, separe tempo, organize tempo para estar com o Eterno e se preencher da satisfação que só Ele pode dar e do sentido das ações eternas que estão enraizadas na própria pessoa de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno, obrigado por fazer
a proeza extraordinária de colocar uma gota da eternidade em corações tão pequenos, finitos e frágeis como o nosso. Por favor, Deus, renova dentro de nós aquilo que é buscado. Renova dentro de nós esse anseio pela eternidade. E deixa muito evidente para todo mundo que está ouvindo e participando desse momento com a gente que o sentido real da existência só é encontrado na relação contigo, eterno, nosso Pai, nosso Rei e nosso Deus. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém.